E aí galera, beleza? Gabriel Becker aqui. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente me pergunta como que eu aprendi inglês. Esse é um vídeo totalmente sem roteiro, tá? Então vai ser uma conversa aqui bem íntima. E eu vou contar a minha história, como que eu comecei a ter o contato com o inglês. Isso começou quando eu era bem criança, eu devia ter lá uns 7 ou 8 anos. Na época a gente tinha um PlayStation 1 ainda, então faz um bom tempo, né? Tô até revelando aqui minha idade pra ti. E nesse tempo aí eu jogava videogame, né? Muito videogame com o meu irmão. E tipo, a gente tinha uns jogos que era meio de terror, que era Resident Evil 3 e o Silent Hill na época. E a verdade é que a gente tinha até um pouco de medo, né? O meu irmão ele é 5 anos mais velho do que eu, então a gente jogava esses jogos, era sempre de dia, porque à noite não dava coragem de jogar isso. E quem jogava jogos naquela época sabe que a grande maioria era em inglês, não tinha tanta tradução para português igual tem hoje em dia. E esses eram jogos especificamente que você tinha que resolver vários puzzles lá, né? Vários quebra-cabeças, vários enigmas para você conseguir seguir no jogo. E para fazer isso você tinha que entender o que estava falando, senão ia ficar muito tempo lá só andando pelo jogo sem saber o que fazer. E como se você vai jogar e pesquisar as coisas vai levar muito mais tempo, então eu ficava lá no dicionário porque eu era menor, então eu não conseguia jogar tão bem igual o meu irmão, e ele ficava lá no controle, então ia acontecendo as coisas e eu ia pesquisando isso lá no dicionário. Então o contato ele veio justamente através dos jogos e foi aí que eu aprendi muita coisa. Como eu disse, né, eu tinha lá uns 7 ou 8 anos quando isso começou. E aí mais pra frente, depois eu também comecei a jogar jogos em inglês e tudo mais. E quando eu já tava, eu acho que lá pela 6ª série, meu irmão já tava lá no ensino médio, a gente jogava um jogo chamado Mu Online. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse jogo, ele é um MMORPG. E aí lá você tinha que fazer negociações com pessoas do mundo inteiro. Isso para poder trocar itens, comprar coisas mais legais, mais fortes, né, equipamentos mais fortes. Então você tinha que conversar em inglês com o pessoal. E esse era um jogo bem difícil para você conseguir evoluir ele sem pagar, né? A gente não pagava. Então eu tinha que ajudar ele também. A gente usava uma só conta para todo mundo poder crescer no jogo junto. E aí, como eu já sabia um pouco mais de inglês, quem acabava fazendo mais essas negociações era eu mesmo. Então eu já estava tendo contato, conversando com pessoas, né, que eram nativos do inglês. Isso ajudou pra caramba. E aí depois de muito tempo, só quando eu tinha 19 anos, que eu fui entrar numa escola de inglês mesmo. Nessa escola eles usavam um método que é de 12 livros, né? Tem um total de 12 livros. Mas como eu já sabia um pouco, então eu fiz um nivelamento lá, né, uma prova de nivelamento. E eu comecei lá no livro número 9, então só tinha mais 4 livros para fazer. Foi muito importante eu fazer isso porque antes, né, de fazer um curso de inglês mesmo, eu tinha muito conhecimento solto, então eu não sabia como juntar tão bem tudo isso. Então é para isso que serviu mais, né, o curso de inglês. Só que se você parar para pensar, desde que eu tinha 7 ou 8 anos até os 19, foram mais de 10 anos treinando, e isso poderia ter sido encurtado muito tempo. Só que eu não queria e não podia pagar um curso de inglês na época, então isso foi se arrastando e eu acabei, digamos que perdendo muito tempo que eu já poderia ter sido fluente. E aí depois de fazer um tempo lá de escola, né, de terminar o inglês, eu acabei virando também professor. E depois de virar professor ainda aprendi muito mais coisa. Fui professor também de outra escola de inglês, né, então eu já tinha um pouco de experiência ensinando inglês. Isso te dá uma bagagem muito grande, porque muitas regras você realmente só vai aprender elas depois de ter treinado muito. E para você treinar, a melhor forma que tem é ensinar os outros. E eu me sinto na obrigação de te falar isso, é que se você tiver disponibilidade, se você tiver como reservar um pouquinho de dinheiro para fazer um curso mesmo e se dedicar nesse curso, faça isso. Não fique igual eu ali, mais de 10 anos, estudando por conta, com conhecimento bem solto, porque aí você vai acabar tendo muitos vícios de linguagem que vai ter que destruir o seu conhecimento para poder aprender ele da forma correta. Então isso acaba demorando muito mais tempo do que realmente é necessário. Hoje em dia com a internet mesmo tem muito curso que está bem acessível, é bem diferente do que era na minha época, quando eu estava aprendendo, né, quando eu era criança e tal. Então corre atrás, porque realmente vale a pena saber inglês. Vale a pena tanto para a sua vida profissional quanto até para a própria satisfação. Afinal, quando você está lá assistindo as coisas e tem uma piada até em inglês, você percebe essa piada
não tem preço isso, é uma satisfação muito grande. Um desses cursos bem acessíveis, né, é a própria Jornada do Autodidata em Inglês, né, um curso meu, então eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Vale a pena você ir lá e dar uma olhada, eu tenho certeza. E é isso aí, essa foi a minha história de como eu comecei a aprender inglês. Se você já começou também, já está nessa caminhada, deixa aí nos comentários como que foi esse começo para você. É bem importante, é uma interação bem legal também, eu vou tentar ir lá e responder vocês. É isso aí, pessoal, um abraço e até a próxima.